Então vimos que os homens seriam, nesses últimos dias, seriam o quê? Arrogantes. Mas não só seriam arrogantes, seriam o que também? Eles teriam domínio próprio. Só que assim, nós vamos para etimologia, porque uma coisa é eu ter domínio próprio das minhas faculdades mentais, ou seja, eu ter o domínio próprio de saber resolver os meus problemas, as minhas coisas no dia a dia. Outra coisa é não ter o domínio próprio. E não só se tratando de resolver o básico, mas sim, ou não estou falando de ser amoral, né? Aí a gente entraria entre ética e ser moral, entre a questão da moral e ser amoral. Não, a palavra, quando a gente vem aqui para domínio próprio, é akrates, que é do grego, akrates, que significa, ou seja, não tem, sem nenhum domínio próprio. E quem são esses? São aqueles, a palavra que mais se enquadra aqui seria o quê? Escravos. Como assim, irmão Márcio? Escravos? Escravos de si mesmo. São aqueles que não conseguem vencer os seus próprios domínios, os seus próprios vícios. Por exemplo, alguém que está dominado pelo álcool, que tenta estar naquela luta para parar de beber e não consegue. Ele não tem domínio próprio. Aquele que está no mundo das drogas, que tenta sair e não consegue. Por quê? Porque ele perdeu o domínio próprio. E o apóstolo está dizendo, nos últimos dias, haverá pessoas que não vão ter o domínio próprio. Ou seja, vão se tornar escravos, só que eles vão ser escravos dele mesmo. Dos seus próprios desejos, suas próprias paixões. O verbo kratein, esse verbo significa controlar. Ou, em outras palavras, ter o poder sobre. E quando nós vemos ter o poder sobre, ou seja, eu tenho poder sobre isso. Ou quando nós retornamos para a questão do dependente químico, por exemplo, que ele não tem mais controle de si, não tem um controle próprio, ou seja, eu não tenho mais o controle sobre isso. São características dessas pessoas que nós veríamos nos últimos dias, ou que nós estamos vivendo, certo? E nós sabemos, e nós já estamos finalizando aqui, que esse caminho, ele não tem volta, se não for o Senhor. O homem que chega a colocar no seu coração que ele é tudo, que esquece da existência de Deus, esquece que há um Deus que lhe deu a oportunidade de tudo, que usa para si mesmo todos os atributos que a ele muitas vezes não pertencem, não tem volta. É uma apostasia. Mas nós sabemos que o Senhor, ele faz nova todas as coisas. E o Senhor, esse próprio Senhor, é que está nos ensinando hoje como é que nós podemos viver esses dias. Dias esses difíceis, dias esses, os últimos dias que a Bíblia nos fala, dias esses que nós precisamos todos os dias, e principalmente agora, nos alimentar da palavra. Porque eu digo para você sem medo, se você não se alimentar da palavra, principalmente nesses últimos dias, você não vai ter força. O que pode acontecer é o que acontece com muitos hoje, sem alegria de viver, sem esperança, sem vida. Estão andando, mas não estão vivendo. Sabe por quê? Porque desconhecem, então, a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós vamos tratar esse capítulo aqui ainda por mais 2 noites, porque só a noite de hoje não dá. Nós estamos parando aqui no versículo 5. Até o versículo 17, nós estamos parando aqui no versículo 4. Mas a partir de amanhã nós vamos partir do versículo 5, acredito eu, até o versículo 9. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. E que nós estamos podendo aprender um pouco mais da palavra e pela palavra.